Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves. Nesse vídeo você vai assistir a aula 4 da playlist de Química Básica, da playlist de Química Online com Gisele. Aqui, nessa sequência de vídeos, você está treinando como é que você deve usar a tabela periódica. Lembra? A tabela periódica é um recurso para o aluno, é uma ferramenta e saber usar ela é fundamental. Nas aulas anteriores eu tenho passado tarefas para vocês e nessa também vai ter tarefa, só que nessa aula eu tenho um pedido muito especial. Se você está começando o vídeo agora, pausa o vídeo e vai atrás de caneta colorida, vai atrás de lápis de cor, giz de cera, porque você vai pintar a tabela periódica. Eu podia exagerar e dizer assim, ó, você vai decorar a tabela periódica. E aqui decorar é sinônimo de colorir, de pintar, de deixar ela ainda mais bonita do que ela é. Lá na aula 1 eu tinha dito que a gente faria isso e finalmente chegou esse momento. Eu sugiro sempre para os meus alunos escolherem 5 cores. Dessas 5 cores, você vai escolher uma que seja a sua cor favorita. Eu escolhi a minha cor favorita também. Uma cor que você considera favorita e outra cor que você considera que é uma cor chique, que é uma cor... As outras 3 cores são aleatórias. É melhor que seja de um tom diferente, de um tom bem diferente uma da outra. Eu já escolhi minhas cores e eu vou usar nesse vídeo as cores que eu utilizei. Desde a aula 1 eu disse para vocês que vocês precisam ter uma tabela periódica na mão. E mais uma vez, eu preciso que você esteja com aquela sua tabela periódica na mão. Já começar a aula agora com a seguinte informação. A tabela periódica atual pode ser separada em regiões para estudar as ligações químicas. As regiões são hidrogênio, que é só um elemento, os metais, que ocupam a maior parte da tabela periódica, os semimetais, que estão ali só para separar uma parte da outra parte, os ametais e os gases nobres. Cada um desses setores, dessas regiões, você vai colorir de uma cor. Então lembra das cores? A favorita, a cor chique e 3 cores aleatórias. Bora começar aqui com a minha tabela periódica. Para eu colorir a minha tabela periódica, eu vou tirar do modo apresentação aqui do PowerPoint, então você vai ver o meu PowerPoint aqui, e eu vou usar o modo desenhar e vou escolher cores aqui para pintar os meus elementos. Vou começar com o hidrogênio, e o hidrogênio eu vou pintar de uma das cores aleatórias. Aqui. Vou pintar o hidrogênio de uma das cores aleatórias. Então lembra, você escolheu 5 cores. A favorita, uma cor chique e 3 cores aleatórias. E a cor aleatória que eu acabei de escolher foi o lilás, ou o roxo aqui, e eu colori o hidrogênio. Na sequência, minha sugestão é que você escolha a cor que você considerou uma cor chique. Vou escolher essa daqui, a cor chique, e pinta a última coluna. A última coluna é a coluna dos gases nobres. Como eles são nobres, eu escolhi a cor chique. Aí você colore ela. Na sequência, você pega uma outra cor aleatória, vou pegar esse daqui, e você vai selecionar alguns elementos. Eu vou selecionar boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio, polônio. E você vai colorir esses elementos, vai ficar parecendo uma escadinha. Eu vou arrumar aqui e vou acelerar o vídeo um pouquinho. Pronto. É bem importante que, conforme você for colorindo a sua tabela periódica, você não deixe, que você não passe muito forte o seu lápis de cor, sua canetinha, não sei, e deixe desaparecer o nome do elemento, o símbolo do elemento, menos ainda, e o número atômico do elemento. Então, você colore e pinta clarinho para tudo continuar ali. Então, veja só, o que você já usou. Você já usou 2 cores aleatórias, você já usou a cor chique e agora você vai usar a outra cor aleatória. A minha outra cor aleatória aqui vai ser esse azul. E eu vou selecionar esses elementos aqui. Vou passar rápido para você ver quais são. E depois eu vou pintar com mais detalhes o meu elemento. Pronto, e para finalizar, você vai usar a sua cor favorita.
Como é a sua cor favorita, quase a tabela todinha vai estar da sua cor favorita. Eu escolhi como minha cor favorita aqui o vermelho. Aqui no meu aplicativo ele vai sumir o nome dos elementos, mas você pinta com uma cor um pouco fraca. Então, todo o resto que tá aqui, você deve pintar da sua cor favorita. E quando eu falo todo o resto que tá aqui, eu estou incluindo a maior parte dos elementos da tabela periódica. Então, veja, são todos os metais de transição interna e externa. Então, os que estão aqui, que terminam em F, também devem ser coloridos, decorados da sua cor favorita. Agora, eu vou acelerar o decorar dessa tabela. Terminado de colorir a sua tabela periódica, ela está ainda mais bonita do que ela já é, porque agora ela está decorada. Vou pôr modo apresentação. Olha que bonita que ficou a minha tabela periódica. E aí a minha sugestão é que você, em algum cantinho dela, você coloque a legenda. Que legenda? Olha, de lilás, no meu caso, eu pintei o hidrogênio. Lilás e hidrogênio. De vermelhos metais, ó, de vermelhos metais. De verde, os semimetais, boro, silício germânio, arsênio antimônio, telúrio e polônio, são semimetais. Também são chamados de metalóides. São elementos que a gente não olha muito para eles, a gente só usa eles para dividir o maior grupo, o grupo dos metais, do grupo que mais aparece em ligação química, que é o grupo dos ametais, que estão aqui de azul na minha tabela periódica, e por fim, a última coluna dos nobres. As suas cores podem estar diferentes das minhas cores. O que importa é que você consiga reconhecer os grandes setores. Os metais, ocupando a maior parte da tabela periódica, os nobres, ocupando a última coluna, os não metais, ocupando uma faixa oposta à faixa dos metais. E claro, também é bastante importante que você compreenda algumas propriedades, por exemplo, dos metais. Os metais, olha só, se a gente for falar de alguns dos metais, vamos falar de alguns metais bem importantes para vocês. Olha, a gente conhece o ferro, é um metal bem importante. A gente conhece vocês devem conhecer também o cobre, um outro metal bastante importante. O zinco, o mercúrio, o ouro, o sódio, o magnésio, o cálcio. Esses são metais bastante importantes na sua vida. Possivelmente você já viu esses metais de alguma maneira. Tem também, claro, o crômio. Enfim, você já deve ter encontrado algum deles. E aí, para pensar em propriedades deles, minha sugestão é pensar nesses metais. Veja só, a maioria deles é sólido em temperatura ambiente. Você de cara já fala, mas o mercúrio não. Sim, o mercúrio é o único metal que na temperatura ambiente de 25 graus Celsius não é sólido, mas a maioria dos metais são sólidos em temperatura ambiente. Os metais são dúcteis, quer dizer, a gente pode fazer fio, como os fios de cobre. Eles são também maleáveis, quer dizer, a gente pode fazer lâminas de ouro, lâminas de prata, vou circular a prata também. A maioria deles brilha, eles são bons condutores de corrente elétrica, eles são bons condutores de calor. E uma das propriedades mais importantes para as ligações químicas é que os metais têm tendência em doar elétrons. De brinca, os metais gostam de doar elétrons e se transformarem em cátions. Então, quando eles forem participar de ligações químicas, eles têm uma tendência em doar elétrons. Essas propriedades dos metais, elas são muito importantes quando a gente vai estudar a interação de um elemento com o outro. Então, vamos pensar nas propriedades dos metais, lembrando de alguns metais que são bastante importantes. E ainda uma curiosidade sobre os metais, nas suas formas metálicas, quase todos os metais têm cor cinza, exceto o ouro, que é dourado, tá aqui o ouro, e o cobre, que é marrom avermelhado. Dentre essas propriedades dos metais, acho que vale muito a pena você anotar todas elas aí no seu caderno, no seu bloco de anotações. Aqui, nos gases nobres, tem um que é bem importante, que possivelmente você conhece, que é o neônio
e o hélio. A gente precisa saber que os gases nobres não participam de ligações químicas espontâneas e naturais. Os gases nobres, eles são encontrados de maneira isolada na natureza. Eles não participam de ligações químicas. O gás hélio você conhece porque ele é o que enche aquela bexiga que vai embora, né? Se você solta, ela foge de você. Os gases nobres, eles não interagem. Se você faz aquela brincadeira de respirar o gás hélio, ela altera a sua voz porque a voz vai mudar, o som vai mudar a frequência que ele está vibrando ali. Só que o gás hélio, ele não interage com o seu corpo. Mas cuidado! Você pode pensar, ele não interage com o meu corpo, então eu posso ficar inalando ele. Então, o problema de inalar o gás hélio é que você deixa de inalar o gás que você precisa, que é o gás oxigênio. Então, o gás hélio até que não faz nada de estragar o seu corpo, vamos dizer assim, mas respirar ele te impede de respirar o gás que te importa, que é o gás oxigênio. Esses dois gases nobres são importantes, como vários outros. Eu estou só destacando esses dois aqui. Nos ametais que a gente tem aqui, a gente tem uma porção de elemento importante. É difícil selecionar até aqui quem não seja importante. Então, eu vou selecionar todos praticamente. Vou destacar alguns agora nesse momento. O oxigênio, que é o gás que você respira. O carbono, que faz a matéria orgânica. Todos os corpos têm carbono. A gente pode falar do iodo, que faz o hormônio da tireoide. Do cloro, que forma o sal de cozinha. A gente pode falar do flúor, que é usado na pasta de dente. A gente pode falar do fósforo, que está nos fertilizantes, assim como o fósforo, também o nitrogênio está nos fertilizantes, o enxofre, que participa de um monte de reação de cálculo estequiométrico, que a gente está fazendo numa outra playlist por aí, o selênio, que está presente nas castanhas, o bromo, que é um ametal líquido. Aliás, com relação aos estados físicos, os ametais podem ser sólidos, como carbono, o fósforo, o enxofre. Pode ser líquido, como o bromo, e pode ser gasoso, como o flúor, o oxigênio, o nitrogênio, o cloro. Esses estados físicos são na temperatura de 25 graus Celsius. É óbvio que se você modifica a temperatura, você modifica o estado físico. Bom, os ametais são quase todos muito importantes. Dos semimetais, a gente só guarda quem eles são: boro, silício germânio, arsênio antimônio, telúrio polônio, que é só para diferenciar um do outro. É bem difícil que você tenha que responder questões sobre esses elementos, sobre eles na tabela periódica. Mas caso tenham, eles são chamados de semimetais porque eles têm propriedades muito parecidas com propriedades dos metais, mas não são completamente metais. Às vezes tem alguma propriedade que é parecida com a de algum ametal. E, para terminar, o hidrogênio. A gente brinca, tem uma piada, caiu até no vestibular já, que o hidrogênio é um elemento sem família. O meme do hidrogênio é: ele não tem família. O hidrogênio, existem autores que tiram o hidrogênio desse grupo aqui e colocam no meio da tabela periódica dizendo: o hidrogênio não tem família. Em termos de distribuição eletrônica, ele pode ser colocado no grupo 1 porque ele também termina em S1. E é por isso que na nossa tabela ele está aqui. Só que em termos de ligações químicas, ele poderia ficar aqui no grupo 17, porque ele compartilha elétrons, tal como da mesma maneira que os elementos do grupo 17. Então, como não está muito certo o lugar dele, a gente vai dizer que o hidrogênio não tem família. Então, aqui está organizada a tabela. Eu espero que a sua esteja colorida, porque você vai consultar ela agora para resolver esses detalhes aqui comigo. Ó, o potássio é um metal, ele está lá no grupo 1. O fósforo é um ametal, está lá no grupo 15. E o neônio é um gás nobre, está lá no grupo 18. Esses são os elementos que eu escolhi fazer. E agora você, no desafio número 4, vai escolher um metal, um ametal e um gás nobre, escrever nas respostas aqui nos comentários. Mas escreve assim, ó: metal, eu escolhi tal. Ametal, eu escolhi fulano. Gás nobre, escolhi fulano. Faz assim para eu poder corrigir para você. E aí você acaba treinando o uso da tabela periódica. Aliás, já falei nos vídeos anteriores e vou insistir nesse vídeo. Para você saber usar a tabela periódica, você tem que treinar, usar a tabela periódica. E essa sequência de vídeos é uma oportunidade de você treinar. Espero que você tenha gostado dessa aula. Deixa um joinha aí para ajudar o canal. E eu espero vocês no próximo vídeo. E até mais.